E aí pessoal ligado no Zumbi Maluco, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez para continuar a série de vídeos do Senta Que Lá Vem História. Eu já, de cara, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a vocês que estão me acompanhando, né, esse público que ele está tendo, e que isso me anima a sempre fazer vídeos, pois eu vejo que tem gente que realmente está se interessando por esse assunto que eu estou falando, por esses assuntos em geral. Pois bem, pessoas, o vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que me chama bastante atenção e que é algo que eu me interesso muito, que é sobre armaduras. E o tipo de armadura que eu vou falar hoje, eu vou começar em partes, né? Vai ser talvez uma das peças mais importantes de uma armadura de algum guerreiro da Antiguidade e da Idade Média, que é a parte da armadura acolchoada. No caso de hoje eu vou falar sobre o gambeson. O gambeson, Aqueton, ou então, se você quiser trazer para o português, ele é conhecido também como jaquetão. Pois bem, esse tipo de proteção você vai encontrar ele lá no quarto século antes de Cristo, que é com as tribos equestres citas, na região da Estepe Pôntica, que é entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Aí nesse mapinha vocês estão vendo qual é toda essa região. Eles eram tribos nômades equestres, né, que viajavam na base do cavalo. E como parte da proteção, eles vão ter um tipo de gambeson rudimentar que era feito com o material original, que é o linho, e o couro. Mas o que é o gambeson, afinal de contas? O gambeson é um tipo de armadura acolchoada feito de várias e várias camadas de linho sobrepostas e costuradas uma nas outras, o que promove uma grande capacidade de absorção de impacto. Esse tipo de vestimenta, ele foi utilizada por várias culturas na região onde ele se encontrava, que era a região do Mar Mediterrâneo, principalmente na parte da Grécia, Itália, no Oriente Médio. Você iria encontrar o linho naturalmente, basicamente isso. Entre as civilizações antigas, que você vai ver o uso do linho como parte de roupas e armaduras, você vai encontrar os gregos, sobretudo os atenienses, utilizando eles na forma do linotórax, que era com uma couraça que ela era feita com as camadas de linho, da maneira que eu descrevi, e algumas vezes em couro, e posteriormente com os romanos, na forma da subarmaris, que ela era uma espécie de camiseta feita de linho, que era acolchoada para você usar por baixo da armadura comum que o soldado iria utilizar, que o legionário iria utilizar na época. Seja a lorica ramata, que era a armadura feita de cota de malha, ou a lorica segmentata, que foi na época do Império, que ela era a armadura feita de placas de aço. Ele começou a ficar popular a partir do século X na Europa, com o uso principalmente nas tribos nórdicas, como os vikings e os anglo-saxões, e depois entre algumas tribos do norte e do sul da Europa, como os francos e os germânicos. Ele se popularizou principalmente na parte dos povos do norte, creio eu, pelo menos a minha singela opinião, que além do fato de ele fornecer uma boa proteção, pelo fato dele ser uma espécie de boa proteção térmica. Afinal, como eu tinha dito, o linho ele era utilizado para fazer roupas e até hoje ele é utilizado, né, em base de casacos e outras coisas, e casacos de linho são muito quentes, eles fornecem bastante proteção térmica. Então ele era uma espécie de proteção dupla, contra impacto, contra danos de impacto e cortes, e contra o frio. Mas o jeito que ele funciona é simples, pessoas. As várias camadas de linho, elas vão fornecer uma grande proteção contra o impacto e contra cortes. Sobretudo de espadas comuns, que se você ver nesta época do século X, elas eram em base das espadas vikings, não é? Das espadas vikings, né? Isso é um termo genérico, mas tudo bem. Que elas tinham uma boa capacidade de penetração e tinham um corte decente, porém não era bom o suficiente para cortar o gambeson, que ele era uma proteção muito boa. Ele era bastante resistente ao contracortes de espada, mas ele tinha a sua fraqueza contra estocadas e perfurações, principalmente de tiros de arco ou bestas. Mas, para tentar combater essa capacidade de defensiva dele contra cortes, aos poucos foi se desenvolvendo um tipo de arma bastante conhecida, principalmente pelos meios do RPG, entusiastas medievais, que é o alfange, também conhecido como falchion, que se você olhar o formato dele, e o que leva a ver muitos mitos e desconcepções sobre ele, é que era uma espada pesada.
Mas ele era uma espada realmente, na verdade, leve. Ele teria o mesmo peso de uma espada de armas, que era uma espada padrão de uma mão de alguns dos guerreiros europeus. E só que ela era bem mais larga pelo fato dela utilizar toda aquela massa, ao invés dela ser balanceada mais ou menos no meio ou próxima da guarda, para permitir estocadas e cortes razoavelmente medianos, para ser toda essa massa aplicada na ponta dela, próxima da ponta, o que fazia com que ela tivesse um grande poder de corte e a mantivesse o peso. Se você quiser fazer uma comparação moderna a algo que lembre um alfange, seria pegar um facão de cortar cana, que ele não é muito pesado, ele parece ter uma massa muito grande, porém ele é fino e tem toda ela concentrada perto da sua lâmina, da ponta da lâmina, para ter uma capacidade de corte inacreditável. Pois bem, para evitar esse tipo de problema com esse tipo de arma, você utilizaria ele, além de utilizar sozinho, afinal isso era possível e era bastante comum, você teria o uso da cota de malha por cima dele. A cota de malha ela consiste basicamente em uma proteção feita com vários anéis de ferro ou aço que eram martelados e rebitados uns nos outros, em forma de garantir uma proteção excepcional contra cortes e alguns tipos de estocadas. Naturalmente, um arco com uma grande potência ou então um pique conseguiria causar dano à cota de malha, mas em geral ela era quase impenetrável por certos tipos de armas, como espadas de armas, lanças curtas e outros tipos de armas que você teria no campo de batalha. Adagas, então, muito dificilmente você quebraria os anéis de uma cota de malha com uma adaga, uma espada de armas comum. Ou uma espada longa também, nada impede de utilizar uma delas no campo de batalha. O gambeson ele foi utilizado e se espalhou, se popularizou por toda a Europa, principalmente no século XIII, e atingiu seu ápice do uso nos séculos XIV e XV. Ele não deixou de ser utilizado em nenhum desses momentos e era utilizado por todas as classes de soldados, principalmente, além do soldado comum, pelo cavaleiro, que ele utilizaria ele da seguinte maneira. Nos cavaleiros antigos, na época das cruzadas, o jeito que ele utilizaria seria o gambeson por baixo da sua roupa, um hauberk, que era um camisão de cota de malha, e que nós chamamos de caparazão, que era uma espécie de capa que ele colocava por cima de toda o seu hauberk, que iria proteger a sua cota de malha. Para você saber mais sobre a cota de malha, que eu estou falando dela bastante nesse vídeo, você pode entrar no vídeo aqui embaixo, que eu coloquei aqui na descrição, do meu amigo Guilherme Carvalho, do canal Manual Medieval. Lá ele faz toda uma pesquisa mostrando as origens dela e como ela funcionava e quais eram os tipos que se tinham. Eu recomendo, vocês vão gostar, é interessante, ele explica de uma maneira muito legal. Voltando, você vai ver o uso dele até principalmente com os cavaleiros do século XIV, isso de meados de 1350. Afinal, ele era uma peça fundamental da armadura do cavaleiro, que utilizava a armadura de placa, pois ele absorvia o choque do impacto. Como ele era utilizado dessa vez? Simples, se você falar do início do século XIV, você vai ter o uso do gambeson, o hauberk de cota de malha, e por cima dele ele colocaria a couraça e as outras partes da peça da armadura por cima, né? A couraça feita de placas de aço. E por cima disso tudo, no início do século XIV pelo menos, eles utilizariam um caparazão também por cima, mostrando a sua heráldica, as cores do seu reino, entre outras coisas. Vamos lembrar que um cavaleiro ele era um nobre, então ele poderia investir em tudo isso e não teria tantos gastos, né, no fim das contas. Ele já no final do século XV, início do século XVI, foi se desenvolvido um tipo de gambeson próprio para ser utilizado diretamente com a armadura de placas, que era o Armin Doublet, que ele era um tipo de gambeson próprio, que você colocava ele no seu corpo, como uma roupa normal, e diretamente por cima dele você colocava as placas da armadura. Ele foi deixando de ser utilizado aos poucos em meados do século XVI, afinal o uso das armaduras começou a ser menos frequentes, né? E principalmente pelo fato das colonizações das potências europeias em regiões principalmente tropicais e subtropicais, acabavam por ser muito imprático o uso dessa armadura nesses lugares mais quentes e desconfortáveis, digamos assim. Um fato curioso sobre o gambeson é que, principalmente pelos soldados ingleses no século XIV,
você vai ter o uso do chamado Brigandine, que era basicamente um Gambeson customizado. Ele funcionava da seguinte maneira: ele era o Gambeson comum, que eu expliquei ele ao longo do vídeo, porém por dentro dele você teria arrebitado placas de aço, formando uma espécie de armadura de placas pequena por dentro. Ele era uma armadura invertida, né? A parte de absorção acolchoada ficava para fora e a parte metálica para dentro. Ele era muito útil, muito utilizado, principalmente por soldados comuns e homens de armas, que eram uma espécie de guerreiro nobre que não chegava a ser um cavaleiro, né? Isso vai ser explicado posteriormente. Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não falei tanta coisa quanto o normal, afinal não se tinha muito o que falar, mas espero que vocês tenham achado no mínimo interessante. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, mostrem, levem adiante, mostrem para as pessoas que se interessam, principalmente na parte de história e Idade Média. Eu pretendo trazer mais vídeos com essa temática medieval e antiga, pois é um período da história que eu gosto bastante de falar sobre. E não se esqueçam de conferir o vídeo do meu amigo Guilherme aqui na descrição, vocês realmente vão gostar. Pois bem, eu vou indo, pessoal. Mais uma vez, deem o like, compartilhem, façam todas essas coisas que eu sempre peço. E é isso, gente. Tchau!